Essa é a gravação oficial, então bom dia, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa reunião do Interarte. Nós temos algumas pessoas participando hoje pela primeira vez por conta do tema, mas no final todo mundo pode falar, tá bom? Então, hoje, dia 31 de julho de 2020, hoje eu coloquei esse link agora, eu vou falar também todas as vezes que eu for falar isso, né? O primeiro ano da pandemia mundial provocada pelo Covid. Achei bem interessante, né, essa questão da gente apresentar que, na verdade, nós estamos num período histórico, nós estamos fazendo história, e principalmente em termos da educação, né, que a gente está vivenciando uma coisa completamente nova, estamos criando coisas novas em 2020. Não sei o que vai dar, mas nós somos, assim, digamos, desbravadores em alguns aspectos. Bom, o tema de hoje, da nossa reunião, são os elementos formais ou elementos visuais. E eles vão contribuir com o primeiro passo da análise de imagem, que é a proposta de leitura de imagem interdisciplinar. Tá? Eu fico dando aqui para todo mundo. O Cássio, quem está preparando, depois eu vou falar o nome de todo mundo, mas o Cássio, ele me pediu para ajudar na apresentação do conceito de imagem. Daí, em vez de ajudar, Cássio, eu resolvi confundir, né, um pouquinho as pessoas. Primeiro, eu vou falar um conceito aqui de imagem, tá bom? Olha lá. Chamo de imagens, em primeiro lugar, as sombras, em seguida, aos reflexos nas águas ou a superfície dos corpos opacos, polidos e brilhantes, e todas as representações desse gênero. Será que fui eu que fiz esse conceito? Não, não fui eu. Esse conceito, ele é de Platão, está naquele livro A República, e ele fala da questão das sombras. A gente tem algumas representações do Platão depois, que vai discutir essa questão do conceito de imagem. Por que eu falei desse conceito? É lógico que eu peguei um trechinho, né, que ele faz toda uma discussão, para vocês compreenderem que a questão do conceito de imagem é um conceito filosófico, então ela leva muitas discussões, tem muitas linhas que vão estar discutindo essa questão da imagem. Então, na verdade, a gente vai trazer um recorte dessa questão, dessa discussão de imagem, tá bom? Então, por hora, eu quero que vocês pensem aí. Podem deixar lá do lado, escrever. Se alguém perguntasse para vocês hoje o que é imagem, como que vocês iriam responder isso? Estaria na prova. A professora pergunta, o que é imagem? Como vocês vão responder? Se quiser escrever no chat, escreve. Se quiser escrever no papel, se quiser só pensar, tudo bem. No final, a gente vai retornar com isso. Talvez em todos os encontros, talvez durante toda a nossa vida, a gente vai voltar nisso, tá bom? O segundo ponto, daí essa é um pouquinho mais tranquila, foi um pedido da Ruth, né? Então, a Ruth fala um pouquinho da Gestalt, que eles vão abordar ali. Também é uma coisa, digamos, polêmica, essa questão da Gestalt, né? Eu dou a disciplina de análise imagética, e um dos itens que tem lá, eu falo reflexões sobre imagem, na semiótica e na Gestalt. E eu até explico, né, para o grupo, falo assim, olha, reflexões, porque se a gente fosse realmente discutir a semiótica, era um curso, né? O Peirce ficou uma vida inteira estudando a questão da semiótica. E a Gestalt também é um estudo muito profundo. Então, por isso que eu sempre falo reflexões a respeito de um e de outro. E por que eu gosto de falar, apesar de ter complexo? Então é muito complexo, não tem como falar, né? Deixa isso para lá, vamos começar a falar de imagens, falar de outras coisas e esquece essas questões. Só que é importante vocês, pelo menos, saberem um pouquinho, ter a compreensão do que é a questão da semiótica e Gestalt. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com imagem, todos os referenciais teóricos que a gente vai utilizar, eles têm como base uma dessas grandes linhas de pensamento, né? Da semiótica, da Gestalt, ou, eu digo assim, os contemporâneos, eles acabam trabalhando
ao mesmo tempo, essas duas grandes linhas, né? Então, na semiótica, o que seria, de forma simplificada, o estudo da semiótica? É estudo dos signos. Então, é uma ciência. Então, pensa, é uma ciência que estuda os signos. Então, por isso que é muito complexo para a gente pensar em, eu vou dar tantas horas de semiótica, vou saber. Não, você vai entender o básico da semiótica, um pouquinho do conceito, um pouquinho de quem estuda. Agora, para aprofundar, daí você tem que. São anos de estudo. Como, por exemplo, a Santa Ela, né? Que a Santa Ela, a gente conhece muito a semiótica por conta da Santa Ela, que desde 85 ela faz estudos, aquele livro que é a semiótica é dela, e ela trabalha, tem vários livros que discutem essa questão. Então, ela já está desde 85 e está estudando ainda. Então, é a ciência que estuda os signos. Esses signos podem ser gráficos, né? Podem ser escritos ou imagéticos. Então, são todos os signos. Então, por isso que a gente vê o pessoal da letras estudando muito, eles estudam muito também a semiótica, na arte, no design, né? A Santella, por exemplo, ela trabalha muito com o curso de design. E a Gestalt. A Gestalt, ela é conhecida como a teoria da forma, psicologia da Gestalt, psicologia da boa forma. Então, já falei não sei quantas psicologias aí. Quer dizer o quê? Então, a origem da Gestalt, ela está ligada aos estudos de psicologia. Elas não são contrárias, elas só estão olhando, por exemplo, as imagens, né, de um ângulo diferente, tá bom? Então, a Gestalt vê mais a questão da percepção e a semiótica mais a questão da forma. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai trabalhar muito com essa questão desse nosso primeiro passo, a questão da forma, só que quando a gente tem a questão da percepção também em relação a essa forma. Então, na verdade, elas se complementam quando a gente pensa na questão de análise de imagem, na questão da representação e na produção de imagens também. Bom, isso é só uma introdução, que nós estamos com uma equipe maravilhosa hoje, tá? Que eles vão falar, então, que vão contribuir com aquele primeiro passo da análise, que é a análise da forma, para a gente compor, né, o caminho para a nossa proposta de leitura de imagem interdisciplinar. O grupo que vai falar hoje é a Ruth, a Andréia, o Cássio e a Larissa. Bom dia, gente. Alguém dá uma confirmação se tá dando para ouvir direito Sim. a minha voz? Tá sim, Cássio. Pode continuar. Tá, então vamos do começo. Eu lembro que numa das primeiras reuniões a professora Josi falou, vamos do começo, então eu trouxe uma definição do Aurélio para a gente tentar entender o que é imagem. Então tá aqui a definição do Aurélio. Imagem é uma representação de uma pessoa ou uma coisa, pela pintura, escultura, desenho, etc., imitação ou cópia. Pequena estampa que representa um assunto religioso ou qualquer outro. Isso, claro, na definição da Aurélia. Pode passar esse slide. Pode passar para a próxima imagem daí. Tem como aumentar, colocar em tela cheia para a gente ver melhor? Coloca em tela inteira, professora. Tem no modo apresentação. Então, o significado de imagem é um substantivo feminino, é uma reprodução visual de um objeto dada por um espelho ou um instrumento de ótica. No sentido figurado, é a parecença, por exemplo, a imagem, o homem é a imagem de Deus, ou você é a imagem de algo. No sentido figurado, também é a representação da essência de uma pessoa, como a imagem é a representação de uma ideia de uma forma mais clara, sabe? E imagem também é algo simbólico, no campo simbólico, como a professora Josi
acabou de falar. E, no caso, a ótica, no caso, para o estudo da ótica, seria mais a questão de como a luz influencia nos nossos olhos e tal. Para a psicologia, seria uma experiência sensorial ou uma representação mental e também elementos na matemática. A etimologia da palavra é imago gnis. Pode ir para o próximo slide. E aqui a gente trouxe os domínios que a gente está estudando em questão de imagem e CTS. Então a gente vai entrar nesses domínios agora. Eu trouxe alguns tipos de imagem para a gente explicar, passar rapidinho por o que são cada domínio que a gente está estudando. Para mim ainda está aparecendo o segundo slide. Pra mim também. Isso. Agora deu certo. Então, no primeiro domínio a gente tem as representações visuais, que no caso são desenho, pintura e gravura, e mais outras linguagens que eu trouxe aqui, mas eu vou dar uma explicação rapidinha. No caso, eu trouxe dois exemplos de obras do Leonardo da Vinci, um é um estudo e outro é uma pintura pronta. No caso, o desenho eu pensei ele como uma representação visual com grafite, carvão, nanquim e que o artista faz por meio de um traçado. E a pintura é uma representação em forma de manchas de tinta sobrepostas. Pode passar para o próximo. Então, como eu vi que muita gente ainda tinha dúvidas sobre a questão da gravura, eu trouxe um tipo de cada. Porque, se vocês repararem, tem pessoas mais velhas que pegam um livro e olham uma ilustração e falam, ah, essa gravura. Mas é que gravura é uma técnica muito antiga de impressão de imagens e livros, então a gente tem diferenças hoje. Hoje tudo pode ser impresso digitalmente, mas aqui a gente trouxe um pouco do conceito da gravura, que a gravura segue o princípio de um carimbo, é uma impressão e uma matriz com tinta. Então você faz uma gravação numa matriz, seja ela metal, madeira, e realiza uma impressão passando tinta naquela matriz com certa pressão. Aí eu trouxe um exemplo de uma gravura em metal de Goya, que é essa, O Sonho da Razão produz Monstros, uma gravura em madeira do Oswaldo Guilde, Rua Molhada, e uma serigrafia, que é o tipo de gravura mais comum, que é usado em estampa de camisetas, por exemplo, que é a Pequena Cadeira Elétrica, do Andy Warhol. Ele também fez o quadro, fez as gravuras da Marilyn Monroe, as deles são bem famosas na pop art. Pode dar sequência. E agora a gente entra na fotografia. Então, a fotografia é a reprodução de uma captura realizada com equipamento fotográfico. A fotografia não tem necessariamente a função documental, mas os tipos que a gente está estudando, que são os mais presentes no livro didático e que a gente vai trabalhar o CTS, é a fotografia sem e com intervenção digital. Na primeira imagem a gente tem a que a gente já viu, que vocês já fizeram umas reflexões, inclusive, né, de que eu já apresentei uma leitura de imagens sobre também, que é a fotografia do Doc Edward Rogers, que é sobre... Já vou dar... quem teve presente na minha apresentação sabe, né, que é sobre a gripe espanhola. E a seguir tem um artista que ele não é muito conhecido, mas ele é um fotógrafo profissional que trabalha com intervenção digital. Então aqui ele faz essas esculturas com água. Aí tem essa manipulação de água e ele dá um tratamento digital depois para que a água ganhe essas formas assim. Aí tem esses dois exemplos, né? Uma fotografia documental e uma fotografia com intervenção digital. Pode seguir, professor.
E aqui a fotografia com equipamento. A gente traz a fotografia com equipamento. Uma delas está presente nos livros didáticos também, porque são fotografia feita com equipamento muito específico para um fim. No caso, uma é um satélite. Essa vista aérea de Brasília que está no Google Earth foi fotografada com satélite, ou uma com microscópio, que no caso é esse floco de neve, e a primeira imagem do buraco negro, que foi divulgada ano passado, que ela não é necessariamente uma fotografia, mas é uma imagem renderizada de telescópios. E que foi necessário cerca de 8 telescópios para conseguir renderizar essa imagem. Pode dar sequência. E por fim, a gente também vai encontrar bastante nos livros didáticos frames ou tiras, né? Frame é um trecho estático de filmes, de vídeos, então eu trouxe um exemplo aqui bem conhecido, que é de Cantando na Chuva. E tiras, porque as tiras são um objeto importante de estudo textual, porque elas começam e terminam logo em seguida. Elas têm um arco fechado em poucos quadrinhos, então é um estudo de linguagem e presente, né, especialmente nos livros da área de linguagem. E agora eu passo a palavra para Larissa Dioli, que vai falar sobre o segundo domínio dos elementos que a gente está estudando, das imagens. Pode passar para o próximo slide. Bom dia a todos. Então, agora eu vou passar o segundo domínio das representações visuais, que é bem mais simples que o primeiro, na verdade. São aqueles modelos gráficos, por exemplo, os esquemas, os modelos e os infográficos. Os esquemas feito com chaves, de flechas, retângulos mistos, e gráficos, né, gráficos em forma de pizza, ou aquele que é das barrinhas, eu não sei exatamente o nome, e o infográfico. Pode passar para o próximo. Mapas e cartas cartográficas. E é bem simples, né, os mapas ali e a projeção cartográfica. E é isso, o segundo é bem tranquilo. Agora dá para passar pro PowerPoint dos elementos. Podem ir retornando ali aos comentários enquanto eu vou abrir, tá bom? Obrigada, Thaís, pelas observações. O Rosilene também fez observações que ela viu nas imagens. A Gabriele também fez observações sobre as 4 imagens. Thaís também fez sobre a segunda imagem. Carla, sem problema, Carla, tá tranquilo. Vamos lá para as... Deisiane também fez observações. Obrigada. Josué e Jéssica. Aos poucos a gente vai lendo tudo com detalhes, tá bom? O outro quer o primeiro, não quer abrir de jeito nenhum, gente.
Abriu, tem um monte de PowerPoint, não é legal. Vou ver se eu consigo abrir aqui. Elementos STEP. Agora, elementos step? É isso, né, Cássio? É esse mesmo. Elementos STEP, Josi. É o que eu enviei Não por é e-mail pra imagens e linguagens step? Imagens e Isso Não. já linguagens passamos. foi É o que foi acabou a gente agora. apresentou. Meu Deus. Esse eu não tô localizando esse. Esse é o que veio por e-mail por último. É o que o Meu Cássio Deus. mandou, né, Cássio? Isso, eu mandei Isso. junto no e-mail. Elementos step. Tá. Isso. Oi, Rutê. Oi. Essa é a que parte que começa com o ponto? Você tem ele, Ruth, para passar? Não, não tenho aqui. Eu acho que eu não conseguiria passar também, mas eu posso ir comentando, né? Tá, Que então comenta nós então vamos quando a gente começar. localiza. Então, pessoal, é o seguinte: nós vamos começar a falar a respeito dos elementos formais. Então, segundo a Dondes, lá em Sintaxe da Linguagem Visual, é, ela faz um comparativo entre o visual e a linguagem escrita. Então, só para traçar um pouquinho um paralelo leve, ela trata assim como se a linguagem visual ela fosse composta por elementos. Assim como nós temos letras, a gente tem palavras, tem verbo, e depois a gente vai formar frase, período, tudo aquilo que nós passamos para aprender a nossa língua portuguesa e como tem as demais línguas também. Então, um elemento bem básico, por exemplo, é a letra, né? Então, combinando as letras, a gente obtém sílabas, palavras, e aí começa todo um sistema. Da mesma forma, ela pegou e classificou, não só ela, existem vários autores que tratam, mas a referência que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu alcanço aqui o material, da linguagem escrita, vai dar a referência para vocês. Então, o assunto é um tanto quanto extenso e às vezes ele parece percorrer pelo básico, mas eu digo que compensa. Então, assim, ó, por exemplo, vamos falar de um elemento bem começando lá pelo começo, é o ponto. Né? Então, eu poderia dar aquelas descrições do tipo: ponto é a unidade básica, o menor componente é a marquinha que a gente coloca e tal, mas a gente ia alongar muito. Então, aqui ó, eu vou apresentar na imagem. Vocês conseguem ver? Tá focal isso? Dá para ver, sim. É assim, ó, eu estou pulando umas partes de definição tudo para chamar atenção para essa questão, por exemplo. Aqui existe uma segunda coisa em relação a Gestalt. Aquele dia eu comentei, a Josi passou, não sei se alguém chegou depois, que a Gestalt ela estuda a percepção. Então, é todo um estudo realizado em como nós percebemos as coisas, tá? Visualmente falando. Nesse item do ponto, eu gosto de chamar atenção para a nossa capacidade de agrupamento, né? Então, por exemplo, os pontos eles estão dispersos, entretanto, nós conseguimos atribuir significado, mesmo que eles estejam separados, tá? Então, eu quis colocar isso aqui porque eu acredito que seja algo assim, um certo diferencial em relação à leitura básica, porque daí a parte de conceito é fácil de ler depois, né? Mas assim, o porquê disso? Para ver como nós agrupamos os pontinhos. Isso é a base lá de uma técnica chamada pontilismo, que a gente podia estar falando na arte, mas eu queria trazer em relação à leitura de imagem. Eu acho que eu não vou. Daí eu precisava do slide, mas eu vou tentar achar um outro material aqui. Isso aqui, ó, por exemplo,
o que nós chamaríamos de ponto. Eu estou propositalmente tirando para fora a parte de cima, porque na parte que interessa, eu estou querendo chamar a atenção para essa formação aqui, que é essa formação circular e concêntrica, né? Então, notem que são formados por vários elementos, não sei se é visível e focal, mas aqui são imagens de pessoas e elas estão voltadas a um centro, né? Então, existe um ponto central aqui. Por que que eu estou falando disso? Porque aqui também consideramos como sendo um ponto, ou seja, ele é o ponto de atração do olho, ele é o ponto para onde o nosso olho é conduzido, graças à maneira como o demais arranjo foi realizado, né? Então, assim, a intenção é chamar essa atenção a respeito do conceito, ampliar o conceito da palavra ponto, que é esse ponto não assim, não digo objetivo, mas não é aquele ponto declarado, não é aquele ponto que nós falamos assim, estou vendo, né? Não é um ponto preto marcado aqui, ele é um ponto criado em termos de percepção, ele é aquele ponto para onde o nosso olho ele é arrastado em uma imagem. Lá quando der certo de passar as imagens, né, a hora que for possível passar. Eu separei do cinema, mas se vocês quiserem dar uma olhada, é de Stanley Kubrick, tem vários filmes realizados por ele, onde ele é um diretor que gosta de usar uma técnica chamada perspectiva de um ponto de fuga. Mas eu achei interessante porque existe toda uma análise da construção de imagem feita para levar para aquele ponto. Daí, outro elementinho básico seria a linha, né? Então, a linha tem linhas tortas, linhas retas, paralelas, tem finas, espessas, ou seja, é possível nós comentarmos sobre vários formatos de linha. Conceitualmente também pode ser definido como o trajeto do ponto, né? Então, se houve um movimento, né? Um movimento realizado com o ponto, é o trajeto dele. Teoricamente, tem várias definições, mas, de novo, para esse momento aqui, eu tive a intenção de trazer aquela leitura que não é tão óbvia, né? Então, aqui eu coloquei uma superfície inteira, daí eu vou colocar uma outra cor aqui, ó, um outro material. Então, é um papel, né, recortado. Não vou falar do formato dele porque é o próximo assunto. Mas aqui, ó, eu queria chamar a atenção para isso daqui. O fato de existir aqui a ideia de uma linha, ó, aqui nesse espaço, a linha reta que separa esse plano amarelo do plano azul. E aqui com o uso de uma linha curva, né? Então, ó, nós vamos ter a linha curva, é uma linha que separa, então, esta forma do resto. Então, essa área e essa, elas estão sendo separadas por uma linha subentendida. Então, linha também é o que separa duas áreas diferentes. Quando você consegue ter a percepção de uma separação, é porque ali existe uma linha, mesmo que ela não esteja apresentando um contorno em preto, não seja aquela linha declarada, né? Então aqui, por exemplo, essa questão do deslocamento, por exemplo, aonde há um limite, digamos, até onde sou eu e até onde eu não sou mais, a minha presença e a minha ausência. Existe uma demarcação, existe uma separação desses espaços. Ó. Tanto é que quando acontece aqui um deslocamento, a questão é essa percepção. O que é que desloca? Onde é que está a limitação entre a pessoa e a ausência, né? Isso também é aprendido em termos de percepção. Então, nós pensamos em uma linha. Eu vou ver se eu alcanço aqui. Materiais na infância. Então, essa brincadeira aqui
da presença e da ausência, talvez lembre aquele joguinho do Pique-a-Bu, né? Então, ó, imagens onde nós conseguimos contorno. Então, as imagens destinadas a esse para colorir das crianças normalmente vêm com um reforço na linha para que elas percebam as limitações, né? Mas elas não são de fato necessárias em toda a imagem, tá? Mas não quer dizer que a linha esteja ausente por ela não estar declarada. A linha é essa percepção da separação dos espaços aqui. Então, aqui também nós entendemos como linha. Acho que eu não estou vendo ainda o PowerPoint, mas seria essa minha parte a respeito da linha. Eu acredito que o próximo assunto é a superfície, quando forma o conjunto, né? Vou passar a palavra para a Larissa. Isso. Deixa eu Professora, falar ainda. rapidinho. Sabe o que acontece? É que eu tô com meu computador novo e deve ter vindo alguma coisa de vírus. Ele não tá aceitando, mas de jeito nenhum eu passar. Mas eu tô Josi, tentando, não falando. Oi. se você quiser passar o meu, a parte da Larissa tá no meu. Então, É. ele bloqueou totalmente. Eu acho que ele localizou um vírus e bloqueou. Ah, Então, vocês tá. podem Professora, você ir quer que eu falando, eu vou. apresente aqui? Veja se você consegue. O problema é que ele me Eu bloqueou vou para ver até aqui. sair da reunião, porque ele não me permite passar nada agora. Você Equipamentos novos. consegue, Cássio? Só um minuto, eu já vou projetar aqui então. Tá ok. Aí eu permito. Gente, acho que eu vou conseguir. Vê se apareceu aí. Pronto? Ainda não. Não, ainda não, Josi. Sim? Não. Não. Apareceu o do Cássio agora. Ok? Então tá. Então vai por esse que tá aparecendo. Como é que tá aparecendo pra você, gente? Tá preto. Tudo tá preto. Peraí que eu acho que tá Nada abrindo ainda. o PowerPoint. Tá. Mas tá preto ainda, tá? Ok, me mantenha um formato. Uhum. Preto ainda. Mas nós temos ótimos alunos, tá todo mundo esperando, ninguém foi embora. Deixa eu tentar de novo. Apareceu, Cássio, agora dá pra ver.
Ok, então, eu vou colocar em tela inteira aqui. Essa é a parte inicial da Ruth, então, Ruth, se você quiser falar. Eu posso apresentar esse início, Cássio. Ok, fica à vontade então. Obrigada. Aqui nós vamos tratar dos elementos da linguagem visual, porque onde se trata, como a Ruth já falou, dos elementos como uma linguagem a ser vista e não lida. Por exemplo, ela falou a respeito das letras, né? Isso seria a linguagem que a gente lê, a gente fala. E a linguagem visual ela é feita por também elementos semelhantes às letras. Então, aqui ela fala que na linguagem visual, a manipulação de conjuntos de matérias-primas, transformando-as em estruturas coesas a um nível superior de significado, ou seja, a junção de vários elementos que a gente está tratando aqui, que nós separamos em cinco divisões, ou 5 classes, a manipulação desses elementos faz uma estrutura para que o artista, o pintor, o desenhista, o fotógrafo, ele consiga a atenção e atinja seus objetivos dentro daquela apresentação. Né? Nós usamos a Dondes e usamos a Faiga também. Pode passar para o outro, Cássio, faz favor. Então, nós vamos estudar ponto e linha, que foi o que a Ruth apresentou. Daí a Larissa vai falar sobre a forma e superfície, o Cássio vai falar sobre volume e textura, e eu vou falar sobre contraste e tom, e a Ruth volta no final falando sobre a cor, ok? É isso. Tá. Daí o terceiro slide ali era sobre a questão do agrupamento que eu havia comentado. O fato dos pontos estarem, mesmo estando distantes, o nosso cérebro agrupa eles. Na verdade, o assunto é agrupamento, mas ele está usando ponto para exemplificar, e aí eu quis trazer essa leitura. O próximo, daí, esse é o que eu falei da imagem do cinema, onde existe uma série de linhas intermitentes ali que, na verdade, conduzem, fazem com que o espectador fique observando, olhando para um ponto, no caso ali a porta. É o próximo. Isso, aí ficou mais evidente. Então, se você olhar na internet, tem vários desses estudos onde eles estão procurando fazer essa interpretação. A quantidade de traçado que faz com que o nosso olhar fique direcionado para aquele ponto. O próximo. Né? Então, os assuntos que já. Aqui também é do mesmo diretor, é a cena do filme, mas eu trouxe essa imagem pelo seguinte: isso é uma exibição, então foi feito uma exposição onde havia homenagem a essa cena, e eu achei interessante que eles usaram de painéis, né, na lateral para reforçar essa ideia do ponto. Então aqui, tanto em cor, que tem esse contraste da cor monótona, monocromática ao redor, e a pessoa ali, né, a representação da imagem em vermelho, é, tanto pelo contraste da cor quanto as linhas, elas fazem e daí por fora ainda os painéis fazem com que o nosso olho vá para aquele ponto central. Então, às vezes não está tão evidente nas imagens que vemos, mas podem ver que existe todo um arranjo, tudo é composto de uma forma a criar essa sensação, impressão e de certa forma nos induzir.
Então, eu trouxe aqui, são imagens bem óbvias, assim, né? Pode passar. Daí a parte de linhas, eu realmente, né, então tem toda essa classificação que eu não vou abordar, mas assim, eu já passei ali essa questão da separação dos planos, que é essa questão da linha não tão óbvia, assim, tão presente. E aí, passo para Larissa. Então, a parte que eu vou abordar é forma e superfície. E a superfície, basicamente, ela é um espaço plano ou uma área delimitada que pode ser delimitada por uma linha ou ela pode ser aberta também. E tem as duas figuras ali que exemplificam isso. A primeira é uma superfície fechada, que ela é contornada por linhas. Pode vir a ocorrer de aparecer superfícies assim ou formas assim numa composição visual ou não. Às vezes pode ter uma superfície aberta, igual na segunda, e ela, digamos assim, articula o exterior com o interior. Então ela precisa do exterior para mostrar o conteúdo em si que tem dentro, e a sua delimitação ela se dá a partir dos dois trabalhando em conjunto. Pode passar para o próximo. Aqui são as formas básicas que, combinando elas de todas as formas, elas podem criar todas as formas físicas da natureza, todas que a gente pode imaginar. Pode passar para o próximo. E aqui eu trouxe essa imagem que eu já fiz a análise dela, que é a imagem via satélite de Brasília, em que eu trouxe para exemplificar e pedir para vocês fazerem análise das formas junto comigo para ver se captou mais ou menos a ideia dessa imagem. Então, que formas vocês veem aqui nessa imagem? Se alguém quiser abrir o microfone ou falar pelo chat ali. Porque as formas, elas nem sempre, que nem a Ruth falou, elas, assim como o ponto, a linha, nem sempre elas vêm de forma tão explícita. E nem às vezes a superfície ela pode ser aberta, ela pode ser mais subjetiva. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente vê formas arredondadas aqui na questão da estrutura de Brasília. E se alguém quiser me ajudar aí, só para ajudar a entender melhor essa questão. Oi, Larissa. Oi. Bom, deixa eu tentar voltar para a imagem aqui, que eu acabei tirando a imagem. Bom dia a todos, né? Todos e todas. Bom dia. Eu não estou mais vendo a imagem. O que aconteceu? Não? Eu abri meu microfone para falar e acabei perdendo a imagem. Mas, bom, o que eu estava vendo? Né? Deixa eu tentar ver. É bom a fala de alguém que não é da área para vocês terem uma percepção de quem não é da área, o que está vendo, né? Sim. Assim, após a fala da professora Ruth, agora, né, com relação à questão
de nós termos, da nossa percepção ser deslocada para um ponto, me parece que nessa imagem de Brasília, essa situação fica bem explícita, né? Porque a disposição das ruas, ela acaba sendo uma disposição circular que nos dá a ideia de ter um ponto ali no canto da figura, né? De estar jogando essa percepção para um ponto ali no canto da figura. Essa é a percepção de um leigo. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa certa ou não. Sim, sim. Essa foi a minha percepção. Bem interessante essa percepção. Muito boa observação, principalmente por ele elencar o fato dele não ser da área e estar conseguindo observar isso a partir do que já foi falado, né? Porque muitas vezes a gente está ligado a um mundo que nos pertence, muitas vezes a gente não observa algum detalhe. E essa aula era para que a gente conseguisse mostrar esses detalhes assim, tá ok? Muito obrigada pela sua participação. E tem uma questão interessante aí desse ponto que eu estou enxergando, né? Porque a gente sabe do que é Brasília, do que representa Brasília, né, para o nosso país. Então, ao mesmo tempo que dá a ideia de que a nossa percepção está sendo direcionada para um ponto, dada a figura, também nos faz interpretar a ideia da nossa percepção estar sendo direcionada para uma representação de poder, né? Ou seja, aquele ponto ficaria simbolizado como se fosse uma representação de poder, né? Ou seja, de um centro, né, de poder do país ou da cidade, enfim, né? É o ponto que governa. Exato. Mas é bem interessante esses pontos aí que vocês... Pontos, né? que você apontou e que a galera aqui apontou também pelo chat, que é bem isso mesmo, assim, as formas, no caso, seria essas formas arredondadas aqui, né? Os quadrados que a gente vê. Daí tem muita forma aqui, na verdade, se a gente for analisar, né? Tem formas muito indefinidas também. Mas no geral. Isso. Mas no geral, assim, de uma forma geral, a gente pode analisar que essa imagem ela tem uma forma que prevalece mais o círculo e o quadrado. Eu acho que eu falei certo, né? Eu não sei, o pessoal aí que tem mais experiência podia me confirmar. Mas acho que é isso. Agora é textura e volume, com o Cássio. Então, gente, tá dando pra ouvir direitinho. Tá dando pra ver o slide também, porque ele tá em tela inteira aqui, então não sei se dá. Só me dei uma confirmação. Ok, tá perfeito. Sim. Tudo certo? Então, eu vou falar agora sobre volume, textura e profundidade. Essa parte minha vai ser um complemento tanto pro que a Ruth falou, tanto pro que a Larissa falou. Eu vou puxar um gancho do que o Giovanni falou aqui um pouquinho também para complementar minha parte. Então, vamos lá. A gente fez essa apresentação de elementos baseados nos autores que é Dontes e a Feiglstrower. A Feiglstrower define a imagem em 5 elementos, e os elementos que vão ter a partir de agora são o que ela chama de elementos dinâmicos, no caso, o volume, a textura, o tom e contraste e a cor. Então, elementos dinâmicos ultrapassam o bidimensional. Até então a gente estava falando de linha, de plano, e a característica que esses elementos têm em comum é que eles não saem do plano, eles não saem do objeto com 2 dimensões. E a partir de agora a gente ultrapassa o bidimensional para o tridimensional, mesmo que só no conceito, só na ideia de profundidade. E aqui, né, e a textura e o volume estão intimamente ligados aqui na arte, vocês vão entender melhor um pouquinho. Então, se eu pego um quadrado, esse é um exemplo que a própria Feiga dá no livro dela. Se eu pego um quadrado e eu passo ele ao lado de outro, mas eu interconecto os quadrados, então eles
eles são linhas, bem dizer. Eles estão interconectados. Mas a partir do momento que eu dou uma noção de volume, eu dou uma noção de consistência, de solidez para esse quadrado, aí sim parecem dois planos, um em cima do outro. Se esses dois planos, um em cima do outro, têm uma noção de massa, de volume, então eles têm um local no espaço. E o local no espaço deles vai ficar mais claro. Olha só. Se eu pegar dois retângulos e colocarem ele um ao lado do outro, eles ainda estão no espaço plano. Agora, simplesmente traçando duas diagonais nas partes superior e inferior desses retângulos, eles ganham um local no espaço, quase como se fosse uma parede dobrada. Ou mesmo se você fizer uma experiência, você pega uma folha de sulfite e dobra ela em cima e embaixo, mais ou menos na mesma parte, e ela vai ficar ela vai ficar em pé. Então, linhas diagonais, esse é um detalhe que você tem que lembrar sempre. Linhas diagonais são quase via de regra aqui para dar noção espacial para o desenho para linha. Aqui o mesmo exemplo, só que com quadrados. No caso, foi deixado os quadrados interligados. Aí bastou colocar duas diagonais ali que ele pareceu como se fosse uma caixa de acrílico incompleta. Se colocasse mais duas diagonais ali, teria um cubo completo. Então, a diagonalidade da noção espacial, ela, ao mesmo tempo, ela dá uma ideia de afastamento e união dos elementos. Aqui um exemplo claro de bidimensional e tridimensional. Você imprime um papercraft mesmo, né? O papercraft, até você montar ele, é só um pedaço de papel. Ele é só uma impressão no papel. Mas a partir do momento que você dobra esse papel, ele vira tridimensional. Aqui foi um exemplo que eu citei algumas vezes antes, enquanto a gente organizava essa reunião, que é o quadrado dentro do quadrado, dentro do quadrado, dentro do quadrado. São só formas iguais, uma dentro da outra. Mas olha só o efeito de diagonalidade que tem quando essas formas estão intercaladas. E isso dá uma noção de profundidade espacial. Não sei se vocês conseguem observar. Sim, e a gente esbarra no ponto de novo. Exatamente. Então, como eu disse, vai ser um complemento para tudo que a gente já viu até então. Esse é o exemplo, a primeira obra que a Faiga usa como exemplo no livro. Que essa pintura é um afresco não é um afresco não, é um painel pintado pelo Leonardo da Vinci e ele usa mais ou menos o esquema que a Ruth acabou de mostrar sobre linhas diagonais indicando um ponto de fuga, ou indicando um centro da imagem, ou indicando uma profundidade. Aqui a gente tem a Anunciação. E na Anunciação, né, tem o anjo, tem Maria, e em primeiro plano tá o anjo, tá Maria e os objetos. Em segundo plano, a gente tem o cenário, que é aquele gramado, e olha só, a construção ali já faz uma dobra na parede, e isso indica uma profundidade. Aí mais à frente a gente tem as árvores e lá ao fundo a gente tem as montanhas com um certo desfoque. Então, essa noção de desfoque separa em planos toda a imagem. A gente tem um retângulo que é plano, mas devido a essa noção espacial, a essa diagonalidade que tem na imagem, a gente consegue observar a noção de profundidade que é posta nela. E a Faiga também chama de lei do cheio vazio, que é algo que a gente pode usar para definir massa corpórea dos personagens, por exemplo. Volume e massa. Por exemplo, se você observa um espaço com muitos elementos, ele parece cheio. Agora, se o espaço tem poucos elementos, ele vai ter a noção de vazio. Faz uma experiência no seu quarto mesmo, deixa ele todo bagunçado que vai parecer que você tem muita coisa. Guarda essas coisas e você sente falta, né? Como se não tivesse nada. Então, aqui tem um exemplo da noção de cheio e vazio no manto da Maria mesmo, que cheio e vazio, né? São os joelhos, e aí tem um espaço entre os joelhos. A gente não precisa necessariamente ver o corpo do personagem, mas a gente sabe que ele tem massa, a gente sabe que ele tem estrutura, porque o tecido faz
faz um delineado sobre o corpo do personagem. E aqui tem uma ideia com o mesmo esquema que a gente está falando, né, de diagonalidade, foco, só que o quadro da Santa Ceia, da Última Ceia, é ainda mais propositalmente essa diagonalidade, porque tudo nesse quadro é feito para indicar a auréola de Cristo. Então tudo, as janelas, o cenário, ele também está nessa igreja, nessa catedral, ele também está colocado numa posição que é a coisa que você vai ficar observando exatamente no centro, que você entra e observa aquela cena, como se ela fosse uma cena presente na catedral, sabe? Tipo, numa parede retangular bem na frente, quando você olha. Então, as mãos dos pastores, os olhares deles, dos pastores, dos seguidores de Cristo, né? Tudo está indicando para uma direção, que é o ponto central da obra, que é Cristo. E aqui eu quero trazer um exemplozinho sobre o que a gente pode interpretar de volume e plano. Aí eu gostaria que, se vocês pudessem abrir os microfones, eu queria fazer a seguinte pergunta. Qual é a diferença entre o corpo do Cristo da imagem 1 para o corpo do Cristo da imagem 2? Lembrando que eles não são de períodos tão distantes assim, não. Aqui a gente tem uma miniatura da Idade Média, e aqui a gente tem uma miniatura do finalzinho da Idade Média, ali, quase comecinho da Renascença. Repetindo a pergunta, qual é a diferença do corpo do Cristo da imagem 1 para o corpo do Cristo da imagem 2? É volume. Basicamente. Mas não só isso. Essa obra da imagem 2 é do Giotto. O Giotto, ele foi um pintor da Baixa Renascença. Então, ele começou fazendo essas miniaturas, né? As miniaturas que a gente fala são essas ilustrações capitulares de bíblias, normalmente, de pergaminhos. E na Idade Média, a arte bizantina, tudo era bem plano, tudo era envolto por tecidos. Você pode ver que esse Cristo da imagem 1, ele é um tecido, e aí ele tem um pescoço bem alongado, ele tem mãos, tem pés, não é muito ligado para proporção, mas era para a ideia que se transmitia, né? Tipo, Deus tem mãos grandes, né? Deus é, era mais pela ideia de transmitir uma crença. E aí na Renascença, com a questão das ciências e tal, tudo vai ficando um pouco mais naturalista. Mas qual que é o grande passo que o Giotto dá? Ele pinta o corpo dos personagens como se fosse um bloco. E esse Cristo da imagem 2 é um bloco, ele é um cone, né? O corpo dele é praticamente um cone, ele é todo quadradão ainda. Mas isso é um grande passo em relação à imagem 1, que era plano. Então ele já tem volume. Aí aqui, algum tempo depois, aí um Cristo da Renascença, né? Que é um Cristo de Rafael. Aí sim, na Renascença, ideias de beleza gregos e tal, eles trazem de volta a ideia da proporção, do naturalismo. E aqui a gente também tem a ideia de profundidade na cena, né? Que o foco da cena, a diagonalidade é para apontar para cima nessa cena. Em particular, sendo que Cristo está no último plano. Não no último, mas num segundo plano em relação às pessoas ali. E aqui, quando a gente chega ao ápice da técnica, que é o barroco. No caso, no barroco, né, tudo ficou, não era, tudo ficou bastante naturalista, mas a ideia era mais trazer uma questão teatral do que naturalista. Mas aqui, né, o Cristo tem até a questão da textura da pele, né, como dá para ver. Em questão de volume, dá para sentir que é a textura da pele que o São Tomé tá tocando nele. E para encerrar, falar um pouquinho sobre bidimensionalidade. Eu trouxe aqui um exemplo de afresco egípcio, um fragmento, né? Mas os egípcios pintavam tudo bidimensional. Então você pode ver que na cena tem peixe, tem um rio, tem água, né? Tem um lago, e tem peixes, e tem patos, e tem vários tipos de árvores. E tem uma mulher é, colhendo frutos ou algo do tipo, mas é tudo na mesma imagem. Por quê? Porque os egípcios não sabiam desenhar? Não. Porque essa era a estética que eles adotaram.
a estética de colocar o máximo de detalhes possível numa cena. Então, numa cena só, mesmo que plano, tem todos os elementos que tinham na cena. E aqui a gente tem uma profundidade parcial, então não é tudo que é bidimensional e não é tudo que vai totalmente para o tridimensional. A gente tem esse meio termo, como a Feiga usa como exemplo. Tem esse friso das Ergástinas, que ele é um friso que ornamentava, né, um templo. Então ele não é totalmente bidimensional. Embora ele tenha uma qualidade escultórica, ele ainda não sai totalmente do plano. E isso que eu não vou entrar no mérito das esculturas, né? Que daí pega qualquer escultura grega e aí não é inegavelmente totalmente tridimensional. Em suma, a gente pode resumir a nossa questão de volume e textura em noção espacial. E a ideia dos planos que eu falei, se você relacionar os planos com diagonais, eles automaticamente vão ganhar noção espacial. Como a questão do cubo, a questão dos retângulos lá que eu falei no começo da apresentação. Diagonais trazem ideia de junção horizontal de planos e ao mesmo tempo de afastamento. E encerrar com a frasezinha da Feiga aqui que resume tudo. Quais demonstram suas específicas escalas de dimensões e os significados que daí decorram. O volume devia ser reconhecido de forma inconfundível, a partir da elaboração formal dos aspectos que discutimos nessa aula, da diagonalidade e de interligação e a profundidade do espaço, profundidade tridimensional, e da dualidade na visão do cheio e vazio dos volumes. E da minha parte é isso. Agora a gente vai para questão de contraste e tom. Oi. Então, aqui eu vou tratar com vocês, seria o nosso quarto elemento que nós no grupo selecionamos para passar para que vocês consigam distinguir as imagens quando estiverem fazendo a análise lá dos livros e pensando é uma fotografia, é um desenho, é um esquema, é um gráfico. Então, quando vocês conseguem observar certos detalhes, isso faz com que você faça perguntas e consiga chegar a conclusões. Porque se você não fizer as perguntas para aquilo que você está vendo, para aquele problema que está à sua frente, você não vai ter essa comunicação e não vai chegar às conclusões. Então, aqui nós vamos tratar do contraste, por exemplo. Só um minutinho que eu não estou vendo a imagem. Então, Cássio, não está aparecendo os quadradinhos? Ah, sim. Então, aqui a gente vai falar sobre o contraste, qual a finalidade de usar o contraste numa determinada imagem. Quando uma pessoa aborda essas questões do contraste, ela tem uma necessidade. Qual seria essa necessidade? Chamar atenção para aquilo. O que é o contraste? O contraste é contra, ou seja, ele é diferente, né? Ele é ligado à palavra contra. Então, ele quer usar duas coisas contrárias, diferentes, para te causar uma sensação de interesse, chamar a sua atenção. Veja que no primeiro quadradinho, que é mais escuro, eu percebo mais o quadradinho do meio, que ele é um cinza bem clarinho. E conforme a gente vai percorrendo, indo em direção à nossa direita, ali nos quadradinhos, o quadrado de fora vai ficando mais claro, e o do meio, ele continua na mesma cor. Só que quando eu chego lá no último quadradinho, eles são tão parecidos que se eu afastar o olhar, eu não vou perceber que eles são diferentes. Ou seja, eu tenho mais contraste no primeiro quadradinho e pouco contraste lá no último, o que faz com que o interesse maior seja no primeiro. A finalidade é ter o contra, ter a diferença. Próximo, por favor. Aqui a gente tem um excelente exemplo
um artista maravilhoso, que eu acredito que seja ídolo da maioria dos fotógrafos do mundo. É o Sebastião Salgado. Esse é o exemplo da A Fogueira na Aldeia, se eu não me engano, é essa obra. É uma fotografia onde ele fez manipulação, não só uma excelente fotografia no momento de fotografá-la, mas ele também faz a manipulação. A maioria dos fotógrafos hoje, ele trabalha em 3 tempos: antes da fotografia, durante a fotografia e após a fotografia. Então, no pós-fotografia, o Sebastião Salgado, ele trabalha os tons e os contrastes da fotografia. Você pode observar, mesmo que você olhe muito longe essa foto, você vai conseguir observar as curvas, as linhas dos corpos, o volume, a textura do cabelo, do mato, da palha. Por quê? Porque o contraste está bem trabalhado, está bem aguçado. E ele usa apenas os tons pretos, tons de cinza. Ou seja, a gente nem chegou ao mérito da cor, que é onde o contraste funciona com mais intensidade. Próximo, Cássio, faz favor. Aqui é um contraste onde a gente já trabalha com a cor. Então, segundo Adondes, o contraste é a força de oposição ao apetite humano. O que o apetite humano exige? Que tudo esteja estável e equilibrado. Então, o contraste, o que ele faz? Ele desequilibra, ele choca, ele estimula e ele chama atenção. Por isso, deve haver um efeito de harmonia e equilíbrio, sem equívocos e nem fatores que possam perturbar o observador. Organização da complexidade, ou seja, essa obra é a obra Meditação 1 e 2, do Oswaldo Guayasamín. Essa obra está no Museu de Quito, Equador, Museu do Guayasamín mesmo. Não por acaso eu coloquei essa obra, porque eu sou muito fã desse artista, e aqui ele sempre trabalha com esses temas extremamente chocantes, que fala sobre dor, sobre fome, sobre luto. E o que acontece? Não só o tema, mas ele usa de cores para causar essa sensação de desequilíbrio, de chamar a atenção do observador. E essas cores são propositalmente colocadas para que chame a atenção, porém a obra não esteja desequilibrada. Ele sabe colocar de tal maneira que tudo fica organizado, digamos assim. Ok? Eu digo que vocês podem fazer observações no chat também, algumas perguntas, para que depois a gente consiga se organizar para um esclarecimento. Próximo caso, por favor. E o contraste tem, segundo a Adondes, o papel de estimular, atrair a atenção do observador, e além de interferir no significado, tornando mais dinâmico e importante. Esses artifícios da linguagem visual, eles são extremamente utilizados dentro do design, da propaganda, para que eu chame como produto, eu chame a atenção daquele consumidor. A maioria das marcas usa essa questão das cores contrastantes, das cores opostas, como a Ruth vai citar depois, alguns detalhes, para que o observador, nossa, esse produto é interessante, esse produto está me chamando a atenção. Se ele chama a atenção por míseros segundos, esse observador já está capturado por este produto. Ok? Obrigada. Próxima. Aqui nós falamos agora sobre a classificação do contraste. Nós temos contraste de cor, contraste de claro, só alguns, eu não coloquei todos. Claro, escuro, contraste de tamanho ou proporção e contraste de quente e frio. Esse primeiro exemplo, essa obra do Gauguin, que fala sobre a moça com a flor, fala do contraste da cor. Ele usa
Esse período é o período do fauvismo. O fauvismo, na maioria das obras, usará o contraste de cor. As cores são extremamente opostas dentro de um círculo cromal. A Ruth vai citar um pouquinho falando a respeito desse círculo, onde as cores elas são tão opostas que fazem com que a obra seja extremamente chocante e atrativa. Próxima, Cássia. Pode passar. Isso. Aqui eu falo sobre o contraste claro-escuro e na obra de arte, na área das artes, a gente chama como contraste de claro-escuro, que o ápice dessa denominação ocorre no barroco, no renascentismo, um pouquinho no rococó, mas o ápice é no barroco. Essa é a obra Aula de Anatomia, do Rembrandt, e ele fala aqui sobre esse momento, e qual é o foco dessa obra? É a pessoa que está deitada, sob análise de vários outros alunos, o professor fazendo ali dando a sua aula. A gente tem os tons claros, os tons escuros da obra, da pintura, fazendo extremo contraste para que o observador tenha o foco direcionado para o que está acontecendo no centro da tela. Próxima, Cássio. Aqui seria o terceiro tema, que seria o contraste de tamanho ou de proporção. Essa obra famosíssima da Tarsila, que é o Bapuru. A gente trata aqui de tamanhos diferentes, que pode ser ilustrado pelo quadradinho do lado ali, que são 2 tênis de tamanhos diferentes. Mas o que fala na obra, a gente não vai ter observações comparações tão óbvias, mas você vai observar que existem tamanhos diferentes. Você veja que a cabeça da personagem ilustrada, pintada aqui, ela é pequena e o pé é bem grande. Então, você, de repente, pode observar que isso não é uma fotografia, isso é uma ilustração, isso é uma pintura, isso é uma representação gráfica diferente de uma fotografia. Ok? Próximo. E aqui a gente trata daí do contraste de quente e frio. Essas pinturas são várias representações que o artista lá do impressionismo fez de uma mesma posição da catedral, uma catedral, e ele usa vários períodos do dia. Então, ele usa de cores diferentes para representar essas luminosidade, essas intensidades de luz que formam cores diferentes, com luzes mais frias e quentes, transformando as cores assim. Próxima. Então, aqui daí a gente chega no tom. O tom é o atributo distinguível de cor, ou seja, uma única cor, ela pode ser intensificada pela luz. Quando eu tenho mais luz, ela vai ter um tom mais claro. Quando eu tenho menos luz, essa cor vai ter um tom mais escuro. E observem dentro, nos quadradinhos de baixo, onde já é a cor azul, não só o preto, os quadradinhos parecem ser de cor diferente dentro, mas eles são a mesma cor. Só que quando eles estão sobrepostos sobre tons diferentes, eles aparentam ao nosso olhar que são também diferentes, mas eles não são. O primeiro quadradinho é da mesma cor do último quadradinho. Ok? Obrigada.
Tá, falava da cor, estava tentando responder ali o Anderson a respeito disso. Uhum. Antes de eu entrar sou eu agora, né, André? Ou é Sim, você? sim. Obrigada, Ruth. Ai, Obrigada, Cássio. acho que entrei ali. Obrigada a você. Antes de eu entrar ali, só lembrando, quando a gente menciona, fica falando assim, dondes, o livro dela é ainda sobre percepção. Guarde essa palavra da percepção, o fenômeno da percepção, essa questão de como percebemos as coisas, tá? Aí tem um ponto bem chave quando abordamos assim sobre essa ótica, né? Então, estamos falando de Gestalt e a Josi, no começo, ela associou a palavra psicologia, a psicologia da Gestalt. Então, antes de entrar assim de sola falando sobre as cores, eu vou lembrar que quando eu fui ler esse livro a respeito da Gestalt, psicologia, e quando começou a abordar a cor, porque a cor você vai sentir isso e aquilo, eu meio que baixou uma resistência, assim, sabe? Eu falei assim, mas capaz, eu tenho a minha opinião sobre cores, então como é que alguém vem e por causa de uma escrita, eu vou achar que eu vou pensar aquilo graças à cor? Aí eu fiquei assim, até o pedaço que eu li, por exemplo, a respeito da cor vermelha, né, da nossa percepção do vermelho, por exemplo. Antes de você pensar na imagem, as suas opiniões a respeito do vermelho na imagem, eu queria que vocês lembrassem, por exemplo, que o sinal de trânsito, o sinal de pare, é em vermelho, né? O que está ligado a umas urgências está em vermelha, cruz vermelha nos hospitais, a cor da ambulância, a escrita da ambulância em vermelho. E aí, quando eu dou aula a respeito dessa parte na cor, eu falo para o pessoal assim: todo mundo deve ter a sensação, a percepção daquele momento que você passa ali uma faca, uma navalha no dedo, ou a gente inadvertidamente vai virar a página e dá aquele cortinho assim que você sente um ardido na pontinha do dedo. E aí, qual que é a reação? A gente para e fica olhando para o cortinho, né? Porque se ele começar a brotar vermelhinho, aí você sabe que o corte foi um pouco mais profundo. Se não brotar o vermelhinho, tá tudo bem, sinal que o corte foi assim, mais superficial. Eu sempre pergunto, né? Eu gosto de ver a reação do pessoal. É ou não é, né? Não é uma sensação que todo mundo conhece? Então, assim, a questão da percepção em relação ao ser humano, ela é importante em relação à cor, entre outras coisas por causa disso, né? Porque nós identificamos que quando há um sangramento, está ocorrendo um perigo de vida, alguma providência precisa ser tomada. Se ocorre um acidente e começa ali a manchar de vermelho o sangue, você sabe que existe um grau de gravidade um pouquinho maior. Então, assim, a cor não é uma coisa tão totalmente subjetiva, que era a impressão que eu tinha no começo. Eu achava, não, eu escolho qual é a cor que eu uso, qual é a cor que eu compro, mas não, existe uma série de fatores de influências, tá? Até num site lá falando sobre psicologia da cor, existem os designers, uma pesquisa no ramo do design, do marketing, que ele declarou o seguinte, que a cor representa 85% da razão pela qual você comprou um produto em específico, né? Então, assim, a cor não é brincadeira. Então, indo lá para dentro do nosso aspecto teórico, assim, dentro do componente lá, a cor ela foi mencionada no livro da Dontes, da psicologia da Gestalt, como sendo o elemento visual de maior impacto emocional. Ela está ligada ao lado emocional. Ela não é um constituinte básico da imagem, tanto que percebemos ali que nós conseguimos compreender e nos sentir atraídos por imagens em preto e branco. Então, é possível ter imagem em preto e branco, é possível ter imagens com a ausência da cor. Mas quando a cor está presente, ela tem um impacto emocional muito forte. Tá. Esse aí é um círculo cromático básico.
eles usaram as formas arredondadas dentro de uma das teorias. Gente, eu não vou me alongar com isso, senão a gente não vai almoçar hoje, né, na verdade. Então, cores primárias, a gente está em uma das teorias, em relação a cores opacas, onde o vermelho é apresentado como cor primária, o amarelo e o azul. Tem diferença, tá? Tem diferença para luz, tem diferença para cor transparente. Mas isso aqui é bem básico que quem trabalha com artes visuais na parte de uso de tintas e tal, é mais ou menos este o esquema que nós nos guiamos para trabalhar. Basicamente, eu gosto de apresentar, ou sugiro para quem se interessar, se você fizer a experiência de misturar o vermelho com o amarelo, seja na tinta ou até mesmo no lápis de cor, você obtém uma tonalidade que foi denominada de laranja, que está sendo representado pelos quadradinhos e que se classificou como sendo cores secundárias, né? E daí, lógico, os triangulinhos ali são as cores chamadas terciárias, que ocorre por acréscimo de uma das cores ali. Mas essa parte é muito técnica, específica nossa lá. Acho que podemos falar o seguinte: isso é baseado na questão biológica do olho humano, em que nós temos bastonete para captação de 3 cores primárias. Tá? Então, por isso é tão importante essa questão das 3 cores primárias e os intervalos ali, na verdade, são combinatória entre eles, são as combinatórias as secundárias e as primárias, né? Trabalhamos muito, por exemplo, a nível escolar, é frisado muitas vezes primárias e secundárias, então a gente aprende a decorar, né? Por exemplo, a gente chama de cor complementar, a que está em oposição no círculo. Então, se puder, isso foi criado a partir da nossa percepção. Dá uma olhada no círculo vermelho, e aí, se você traçar uma em oposição a ele, você vai encontrar um quadradinho em verde, né? Então, só para meio matematicamente falando, das 3 cores que nós temos, vermelho, o amarelo e o azul, o azul e o amarelo participaram da formação do verde. Então, aquele verde, na verdade, ele contém as outras 2 cores primárias, né? E daí, do oposto, quem ficou de fora foi o vermelho. Por isso, o nome seriam cores complementares. A nível biológico, estão no mesmo bastonete lá do olho, e aí, quando você tem um cansaço visual, a gente reverte. Daí tem vários exercícios de ilusão de ótica que usam disso. De certa forma, é a extremidade do contraste. Então, o extremo contraste do vermelho seria o verde, o extremo contraste do azul seria o laranja, o extremo contraste do amarelo seria o roxo. Então, a Andrea falou agora há pouco sobre o contraste. Tudo isso é utilizado na produção de imagens com maior ou menor interesse. Então, áreas suaves, que você não quer dar um destaque tão grande, você não quer que ocorra uma percepção daquele local, você quer fazer uma transição suave, provavelmente vão estar próximos às cores laterais, que a gente chama de análoga. Análogas são cores vizinhas, seria da direita e da esquerda. No caso ali, os 3 tons de verde, ou então o verde até o azul, né? Vamos pegar lá o quadrado, o triângulo e o círculo, indo do verde em direção ao azul. A gente tem um triangulinho que tem uma cor ali, verde água, um azul, assim. Ali são cores análogas, elas são próximas. Ela tende a causar suavidade, mas a gente não presta uma atenção tão firme. Se de algum momento houver um destaque ali das áreas do amarelo e do laranja, a nossa percepção vai ser maior, tá? Então eu trouxe os exemplos, vamos ver qual que é o próximo slide. Cássio. Então, nesse daqui, na verdade, obrigado, André, de separar essa imagem. No exemplo dos quadrados, ele destaca como a cor que está próxima
faz diferença na leitura. Então, nós usamos a mesma cor dentro do quadradinho pequeno, né? Então, está exatamente o mesmo quantidade de pigmento, de tom e de cor, e um quadrado maior externo é que foi modificado. Isso é para exemplificar um dos estudos que nós temos, que é a respeito da nossa percepção em relação ao que está próximo. Então, a nossa leitura ela se modifica, tá? Tem uma influência. O próximo. Aqui, gente, está desfocada e intencional mesmo, porque eu não ia ficar apagando o nome das respectivas empresas, mas eu digitei assim, folder universidade, na verdade. Então, significação, associei um assunto, vamos dizer, sério, e com essa intenção de propaganda, de comercial. Note, isso é uma simples print do Google Imagens, né, com as palavras folder universidade. E aí você vê um predomínio do azul, das linhas estáveis, das formas quadradas, que indicam estabilidade e seriedade. Porque a intenção desse material é, por exemplo, você quer que alguém faça uma adesão a um curso, você precisa que a pessoa confie, que ela dê credibilidade ao estabelecimento que ela está procurando. Então, vejo que é um reforço nesse aspecto, uma tentativa de seriedade que a gente obtém pela cor azul, porque ela dá essa ideia de profundidade, concentração, pensamento. O próximo, por favor. Daí, em contraste, a próxima imagem eu coloquei lá folder parques ou folder diversão, se eu não me engano, eventos. Nota que há uma quebra, há uma sinuosidade, as formas não são tão estáticas, existe uma linha curva, nós podemos ver o arranjo das fotos, né? Elas estão assim, fazendo umas curvinhas ali, e pode ver que ela usa cores animadas, alegres, as tais cores quentes, então, com ideia de verão, de animação, de movimento, que é o amarelo, é o vermelho, é o laranja, porque a intenção é essa, a intenção é que você se sinta estimulado a um tipo de diversão, não é aquela seriedade. E, eu agora, pouquinho antes de começar a reunião, eu fui colocar psicologia da cor e tem um esquema lá, vocês podem procurar, eu não vou tentar passar aqui, porque senão é outro transtorno. Mas vocês vão ver lá, bem interessante, um círculo, é um queijo ali pela metade, que daí você vai encontrar umas fatias ali e vai colocar lá, por exemplo, o que é, não digo verdade, mas a maneira como eles exploram esse assunto, eles dentro do design. Então eu já vou, esse é um assunto relacionado ao pessoal que manipula, o pessoal que constrói as imagens, constrói as campanhas para que a gente prefira uma coisa, porque o objetivo deles, a meta é venda, né? Então, assim, ó, bem rapidão, o amarelo dá ideia de otimismo, claridade e, assim, quente, um aquecimento, por isso que ele é uma das cores quentes. O rosa, amizade, confidência. O vermelho, ele já é mais excitante, né? Então, ele assusta, mas também ele excita. O roxo, o violeta é relacionado à criatividade, o azul é esse momento de concentração, o verde, paz, talvez, né, natureza, e os cinzas, os neutros, é o balanço, é o equilíbrio, né? Então, quando a gente vai ler a primeira vez, a gente fica com aquele impacto, assim, será que é verdade, será que não é? Mas se você parar para analisar nas coisas comuns, né? Então, por exemplo, o verde da vegetação da planta, agora que a gente está aí confinadinho, que diferença que faz ter um quintal, né? Um vaso de plantas, uma... Dizem que subiu 400% a venda